Bom dia, meus amados irmãos, que a paz esteja em cada lar, que a paz esteja em cada coração. Hoje, na palestra de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a tristeza. A tristeza de quem? Depois. Mas antes, para que o YouTube possa haver proveniente de lançar essas palavras para mais alguém, dá o seu joinha, curte, se inscreva no canal. O canal está fraquinho, mas se inscreva para fortalecer, para que o sub possa transformar em grande coisa e bênção e salvação para muitas vidas. Amém? Bem, a palavra de hoje, nós vamos falar de um profeta que é chamado profeta chorão, é o profeta Jeremias. E também vamos falar da tristeza, mas da tristeza de Deus. Por que da tristeza de Deus? Meus amados, quando Deus criou o universo e fez esse globo aqui, que é esse planeta Terra, e desse planeta Terra, com a feitura das palavras e das mãos dele, ele fez o homem. Ali, Deus se alegrou de uma tal forma que tudo foi maravilhoso. Você pode ver que Deus botou detalhe em cada coisinha. Você pode olhar uma planta, você pode olhar um animal, seja pequeno, seja grande, um animal aquático, seja pequeno, seja grande. Foi tudo com o mínimo detalhe. Agora o homem, Deus fez com mais detalhe ainda. Deu sabedoria, deu conhecimento, deu força, deu tudo de bom para o homem. Mas através da pequena desobediência, que não falo pequena, é porque a palavra de Deus é pequena. Falou assim: não olhe para essa árvore e nem dela coma o seu fruto. Então isso é entre muitas palavras, é uma palavra pequena, mas que simbolizou e simboliza até o dia de hoje o maior pecado no mundo, que é o pecado da desobediência. E o pecado da desobediência leva a pessoa a prostituir, a adulterar, a matar, a roubar, a fazer diversas coisas de uma pequena desobediência. O que eu quero falar para isso? O profeta Jeremias, daquela época, sabemos que a palavra de Deus fala que Deus já transformou ele em profeta desde o ventre da mãe. Aos 8 anos de idade, Deus se manifestou a Jeremias e falou com ele. Aos 16 anos, a mesma coisa. E quando Jeremias completou 30 anos, que era a idade sacerdotal para iniciar o sacerdote, que era a expiação dos pecados lá, foi que Deus iniciou em Jeremias o caminho da profecia. Então, meus amados, Jeremias, ele sofreu muito. Nós sabemos que se nós pararmos para pegar a leitura dele, ou ver vídeo, ou ver coisas sobre Jeremias, a vida dele não foi fácil não. Agora veja bem, se a vida de Jeremias não foi fácil, se a tristeza de Jeremias não foi fácil, já imaginou a tristeza de Deus? Vamos voltar lá em Noé. A palavra de Deus fala, igual os homens falam, que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Não, Deus não se arrependeu de ter criado o homem, porque se ele tivesse arrependido, nós não existiria. Deus entristeceu com o pecado do homem, e por isso Deus dizimou aquela população daquela época, porque é uma população pecaminosa, uma população rude, bruta, uma população praticamente nojenta aos olhos do Senhor, porque o Senhor, ele passeava na terra como ser humano. Então Deus do céu ele via, mas da terra também ele participava das mentiras, ele participava da ignorância do homem, participava da ruindade do homem, do pecado, assim, entre aspas, né? Deus não participava totalmente do pecado, mas via o pecado no homem, de dentro para fora, de fora para dentro. Então Deus
não se arrependeu de ter criado o homem. Ele sim se entristeceu, ele se magoou, ele chorou, porque a humanidade que ele fez tão perfeita permitiu que o maligno se apoderasse. Meus amados, agora vejamos, isto foi a tristeza de Jeremias, mas a tristeza de Deus foi imensa, que até hoje, se nós pararmos para olhar o céu, olhar a terra, olhar tudo, você pode ver que os animais também estão com a violência. O ser humano está com uma violência imensa. Hoje em dia já não existe mais o amor entre um pai e um filho, um pai e uma filha, ou a mãe e uma filha, e vice-versa. A ruindade está imensa. E Deus, cada dia, Deus se entristece. Se não fosse por causa do escolhido da terra, aqueles que Jesus veio e morreu na cruz, se não fosse por causa deste, Deus já tinha dizimado essa terra com todos os seus habitantes com fogo, porque terminou com água lá atrás, deixando 8 vidas. Mas aqui não, aqui vai terminar com fogo e não vai sobrar vida nenhuma. Mas como temos escolhido aqui os remanescentes, a criação de Davi, os irmãos de Jesus, aí Deus escolheu. E nós, se nós somos obedientes aqui, não adianta você ser eu sou crente e não obedecer o que está aqui, não adianta não. Você pode botar uma forca no pescoço e se enforcar, porque esse também é um pecado da desobediência. É igual Eva fez, desobedeceu a palavra de Deus. E desobedecer a palavra de Deus está aqui. Veja, observamos que em Sodoma e Gomorra existia muitos homens e mulheres, existiam muitas pessoas também. Mas o que Deus fez? Nem a mulher de Ló, ela era 100%. Ela deu um voto a 80% e perdeu os 80% porque ela se estatuou em sal. Então, meus amados, e hoje, se o profeta Jeremias vivesse na época de hoje, ele também estava sofrendo. E nós que somos mensageiros, eu, meu irmão, diversos evangelistas, diversos pastores, verdadeiro, é claro, não é mentiroso não, e nem roubador, mas diversos homens que servem a Deus em verdade, sem se preocupar com a parte física, sem se preocupar em apanhar, em ser torturado pelo amor de Deus, do Evangelho. Então, olha a dificuldade que tem. Se Jeremias vivesse no tempo de hoje, ele também estava chorando, ele também estava amargurado, e nós ficamos amargurados por nós anunciarmos a verdade do Evangelho. Nós ficamos amargurados porque as pessoas estão querendo facilidade, e lá no céu, na presença de Deus, não entra ninguém que quer facilidade, não. Todos os profetas morreram, todos os reis que serviam a Deus morreram, todos os homens que serviam a Deus, tanta família, morreram. Agora nós vamos herdar a salvação sem sofrer? Não, meus amados. Quem prega isso aí é mentiroso, porque no momento que nós anunciamos o Evangelho e vimos que o coração do irmão não aceita a palavra de Deus, isso é sofrimento para nós, se nós somos verdadeiros na palavra de Deus. Então, meus amados, Jeremias, ele é um profeta que ele sofreu, ele chorou. Agora, já imaginou Deus que criou esse universo, que fez cada célula do nosso corpo? Já imaginou a vontade que ele está de vir logo buscar o povo dele? Mas como ele deu um tempo, porque ainda há
filho da salvação, ainda há quem vai nascer. Então, ele abreviou o tempo todinho. E ele sofre, ele chora, porque o desejo dele é que nós possamos já estar junto dele para ter a honra e a glória. E nós paramos dos nossos sofrimentos. Meus amados, vou ler um versículo aqui que está em Lamentação de Jeremias, capítulo 3, o verso 7, o verso 8 e o 9, que diz assim: circunvalou-me e não posso sair, agravou os meus grilhões, ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Circunvalou o meu caminho com pedra lavrada, fez tortuosa a minha vereda. A palavra de Deus, ela fala, meus amados, que nós possamos ficar, vamos botar, não existe 25 horas não, só existe 24, 12 dias e 12 à noite. Mas se nós ficarmos o dia todinho e a noite todinha prostrado de joelho, orando, falando com Deus, e se nós não estivermos aqui dentro obedecendo, não passa da carequinha, não passa do casco da cabeça. Por quê? Porque o pensamento do homem é ruim. A palavra do homem, mesmo que ele possa ser bom, a palavra de Deus fala que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Eu não estou falando em geral todo mundo, não. Aqueles que servem a Deus, a justiça deles, nossa, é como um trapo de imundícia. Porque nós, mesmo somos justos, nós somos errados. Nós somos pecadores. Então, meus amados, para um pouquinho, medita na palavra de Deus, olha para o céu. Você não vai ver a Deus, mas ao mesmo tempo você vai ver a Deus. Se você olhar as nuvens que passam, é Deus assoprando com o vento, que ninguém sabe de onde vem e para onde vai. Se você parar observar a chuva, é Deus enviando para poder molhar e regar a terra. E para quem seja bom, seja mal, tem a sua plantação. Se você parar para olhar o sol, é necessário dele. Tem parte, tem tempo, tem lugar que o sol está abrasador. Mas não se preocupa com isso não, isso vai piorar. Porque a palavra de Deus fala que o sol descerá 7 graus, já está em quase 3, já desceu 2, olhando pelos cientistas, que o sol está baixando. Então ele vai aquecer a terra ao calor do forno do padeiro. Qual é o calor do forno do padeiro? É 180 graus centígrados. Já imaginou cozinhar um pão? Já imaginou você debaixo da sombra? Nós vamos lá para o deserto, pegamos uma árvore, naquela sequidão de areia. A areia parece até que está se mexendo. Se bobear, aquela areia vira vidro. Nós sabemos que que o vidro é feito da areia, né? Então, tem lugar que a areia se petrifica, que vira vidro. Então, paramos, vamos olhar, vamos ter respeito com a palavra de Deus, vamos ter respeito com o nosso corpo, vamos ter respeito com o nosso próximo, nossos familiares, porque não adianta eu falar que eu sou um evangelista, eu sou um pastor, eu sou um diácono, eu sou um ministro, se eu sou desobediente aqui, ou se eu quero só isso. Não adianta não. Então, nós devemos ser sinceros com nós, porque não adianta a gente falar que é sincero com nós e Deus falar que nós somos mentirosos. E aí, como é que nós vamos chegar na presença de Deus? Porque a palavra de Deus fala que os mentirosos não chegam lá.
os ladrões não chegam, os beberrões não chegam, os prostitutos não chegam, aquele que comete o pecado não chega. Nós temos que ser santo, nos santificando dia a dia, porque de repente o Senhor possa vir buscar, e nós temos que estar preparados. Não é para guerrear, não, que nós já somos uma guerra, nós estamos lutando contra o maligno, e ele não dá treva não. Se não fosse o Espírito Santo de Deus, se não fosse os anjos que Deus envia para nos guardar, nós seríamos consumidos. Mas, meus amados, não deixa Deus ficar mais triste do que já está, porque a criação do ser humano e a criação de todas as belezas que nós vemos à nossa volta foi feita com muito carinho, mas muito carinho mesmo, muito carinho que nosso pensamento não consegue imaginar o carinho que Deus estava fazendo nós. A Bíblia relata que ele modulou um barro, mas para ele modular esse barro, ele levou tempo para botar cada partícula de dentro para fora, ao ser humano e aos animais, as vegetações. Ele separou a parte comestível para o homem e a parte comestível para os animais. Então Deus fez com toda a perfeição, que o homem acabou jogando isso tudo fora, no pecado, na desobediência. Por isso, meus amados, eu sei que talvez a gente fala demais, mas nós temos que falar assim. Nós temos que falar, porque quando chegar o tempo da cobrança, Deus vai mostrar. Foi falado, não por uma pessoa, mas foi falado por diversos profetas, por diversos servidores meus, e não tem como escapulir. Bem, meu amado, que Deus possa iluminar a vida de cada um, e para que essa palestra alcance mais pessoas, que mais pessoas possam parar um pouquinho e meditar no Senhor. Dá seu joinha, compartilha e se inscreva no canal, para o canal dar uma crescidinha. Não é questão financeira não, que isso não importa para nós não, mas dá uma questão na parte espiritual. Que Deus possa iluminar, e eu agradeço. Que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém?